Então, hoje, eu estava explicando aqui um pouquinho antes, né, de começar, que o projeto, o Cafofíssimo da Jo, tá tudo ótimo. O Alessio está dizendo aqui. Alessio, começa a recitar Daimoku, meu bem. Rodrigo também. É, eu comecei no Facebook esse projeto em meados de abril, Uhum. quando eu vi as pessoas se degladiando, né, se agredindo e criando muita angústia. Então, eu, por uma decisão pessoal, eu disponibilizei a minha página do Facebook para ser um lugar de acolhimento, de encontros, de oração. Eu fui começando do jeito que dava. Ótimo. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Só que as pessoas começaram a me procurar e a compartilhar algumas dores, né, algumas angústias, e eu comecei a buscar parcerias. Então, assim, eu estou bem feliz porque a nossa semana toda tem alguém vindo, conversando, e as pessoas assim, realmente abraçaram a ideia e cá estamos nós, começando a neurofoco, psicoterapias, eu, assim, profunda gratidão, doutora Freneia. Assim, é uma pena não estar vendo a sua maquiagem. Pena mesmo, tá pena. Gostaria de estar tá aparecendo tudo, né? Tá aparecendo minha imagem e tal. Mas já que minha voz está nítida, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, porque Você quer que eu fale hoje sobre couraças. isso. Aí, primeiro, antes de falar sobre as couraças, me impressionou um pouco a sua escolha do tema, né? A dimensão do ser adulto, né? E psicoterapia. Adulto. As dimensões do ser adulto e a psicoterapia. Isso. Assim, o porquê dessa escolha? Primeiro, porque eu acho que isso que você estava falando, dessa questão toda das agressões, de uma pessoa provocar angústia na outra, das pessoas ficarem. Isso é uma forma de se desresponsabilizar de si mesmo, porque isso me impressionou muito também. E por isso eu comecei a pensar sobre esse tema. O que é ser adulto? Ser adulto é isso? É agredir o outro? É tentar vencer? É se sobrepor? É competir? É estar se sentindo maior? Que é isso? E eu acho que não. Aí eu estava pensando nas dimensões disso, do ser adulto, e pensando na forma circular que são essas dimensões, né? Eu fiquei pensando que a primeira dimensão, sendo a dimensão zero, né? Que é aquele ponto no espaço em que nada existe no seu próprio ponto, que é a dimensão zero, é a dimensão da predestinação. É o pré-destino da pessoa. E que todas as dimensões que eu vou falar estão internalizadas em nós. Elas nos acompanham e ficam internalizadas. E elas nos ajudam a nos manter adultos em relação. Então, a predestinação é a nossa inscrição, é o nosso ponto no espaço. E somos predestinados, ou pelo desejo dos pais, ou pelo desejo do universo, ou pelo desejo histórico, ou por qualquer dimensão desse tipo que nos faz predestinar, que nos faz depois possuir, depois nos faz nos apropriar do nosso destino. Então, esse seria o primeiro, que é antes do nascimento. É o Uhum, predestino, né? É esse ponto no nada. uhum, Aí depois, na concepção, começa a segunda dimensão, que é o destino.
na concepção, na formação desse ser, com toda essa beleza biológica que acontece, né? Essa beleza biológica, todas essas células pulsantes e criando, né? Criando vida, é o destino. O destino se torna presente. E esse destino, ele se torna presente através da relação com quem está gerando, com a mãe, no caso. E com quem ajudou a gerar, né? No caso, o pai. Mas mais com a mãe que gera, com esse útero que gera, esse útero que acomoda, esse útero que trabalha para que haja conexão a partir dessa dimensão destino. Porque essa concepção, essa fecundação e essa criação é destinada a... Vamos supor só isso, sem mais questões. É simplesmente destinada ao nascimento. Ninguém espera ficar grávido a vida inteira. Então, é uma concepção que se destina ao nascimento, que seria a segunda dimensão. A terceira dimensão seria o nascimento, que é a inscrição nesse mundo, né? Inscrição desde DNA, desde documentos, uma certidão de nascimento, que faz com que, se a gente voltar lá naquele ponto, que é só um ponto imóvel, né? Que é uma dimensão, que essa segunda dimensão é a dimensão direita, esquerda, frente e trás, somente. Nesse sentido, porque essa criança que nasce, que se deu o nome já no destino de ser uma criança, ela é carregada, ela é levada. Por isso o destino, sendo a terceira dimensão, que é pouco movimento dessa criança. A terceira dimensão, que seria a dimensão que a criança pode fazer ângulos maiores, né? Ela já anda, ela se apropria dos espaços, é uma apropriação. Então, nessa apropriação, formando ângulos maiores, forma um 3D também, uma terceira dimensão aí. E a quarta dimensão seria quando, quando a criança está nesse 3D formando ângulos maiores, ela se apropria também, começa a se apropriar do simbólico, porque ela não pode não pode se apropriar de tudo. Aí é que entra uma coisa muito importante e que é preciso que essa criança, como diz o Piaget lá atrás, seja tocada no momento certo. O Piaget diz, o Freud, o Reich, tem que ter contato com essa criança, ela tem que ser tocada no momento certo, ela tem que ser tocada no sim e no não, mas tocada. E tocada de uma forma que o coração dessa criança sinta e permaneça conectado com esse espaço. Que não haja desconexão, que haja conexão, mas sem apropriação. Apenas conexão. Aí a criança troca de forma simbólica a apropriação pela conexão. As apropriações pelas conexões. E essas conexões, elas são simbólicas e energéticas. Elas têm uma ligação energética. Essa seria a quarta dimensão. A quinta dimensão é quando a criança está maior, né? Quando ela já se inscreve nesse mundo adulto, ela já tem capacidade de se mover nesse espaço sozinha, indo e vindo, com seus documentos, papéis lá de trás, né? Que possibilitam que ela faz a possibilidade de se mover
com todos esses, com os papéis, com tudo que deste móvel, se a criança se conecta e não se apropria, ela se torna um adolescente conectado e não apropriado. E mesmo os papéis, mesmo tudo isso que diz que aprisiona, ajuda com que essa pessoa se conecte cada vez mais. E ela busca relações, ela busca cada vez mais relações. E a última dimensão é a dimensão em que essa pessoa percebe que ela pode criar e doar. Então, através de todos esses jogos simbólicos, jogos no sentido agradável, sem a competição, mas jogos no sentido de criação, ela percebe que ela pode criar. Ela cria e doa o que ela cria para o outro. E recebe o que o outro cria e doa para ela. Isso seria essa quinta, sexta, né? E todas elas são circular, e isso é uma forma circular que se move e volta para o ponto zero. Nossa. Então, o tempo todo nós temos isso dentro de nós, o tempo todo. Então, o tempo todo nós nos relacionamos dessa forma. Se nós conseguirmos nos relacionar dessa forma, nós conseguimos não competir, não agredir, não tentar prevalecer, não sermos violentos e criamos possibilidades de respiração, de pulsação, de movimentos constantes. E os movimentos constantes só são possíveis a partir e junto com outros e com outro. Mas esse junto com outro e com outros pode ser puramente simbólico também. A pessoa, por exemplo, nessa quarentena, todo mundo sozinho, ela pode muito bem sentir... Como compartilhar isso em quarentenados. Pois é, ela pode sentir a presença do outro. Né? Eu percebi que as primeiras pessoas que se movimentaram nessa quarentena para ajudar os outros, as primeiras foram os artistas e os cientistas também, mas principalmente os artistas que começaram a doar, começaram a doar coisas que estavam fazendo e através dessa coisa que não está funcionando hoje, por exemplo, mas através dos espaços possíveis. Também não. Mas existem coisas muito misteriosas nesse mundo. Através dos espaços possíveis. Pois é. É muita energia, né? Muita energia. Através dos espaços possíveis, os artistas começaram a se doar. E a doar o que eles já tinham feito, o que eles estavam fazendo. E foram, no Brasil, né, ultimamente, foram as pessoas mais atacadas por os artistas, as que foram mais retiradas. Os artistas e os cientistas, em segundo lugar, mas principalmente os artistas, que foi retirado deles as possibilidades deles trocarem, deles criarem, deles aparecerem, deles estarem juntos com outros, né? Com outros, porque artistas, às vezes, dependendo se eles precisam de muita gente vendo o que eles estão fazendo, porque a troca deles é muito grande, é uma expansão muito grande. Reich fala em 2 movimentos constantes que nós temos, que, aliás, estão presentes desde o primeiro ponto, desde a dimensão zero, que é contração e expansão. Contração e expansão. E muitas vezes nós temos uma expansão muito grande. E nós precisamos que essa expansão, de dar conta dessa expansão. Nós só conseguimos dar conta dessa expansão se trocarmos. Quando nós trocamos, a gente dá conta dessa expansão. Quando nós não trocamos, a gente não consegue dar conta dessa expansão. Aí essa energia volta para onde?
por Uhum. exemplo, né? Essa Uhum. energia pode voltar para em direção à pessoa e formar vários núcleos de mal-estar. E através desses núcleos de mal-estar, como defesa, pode formar couraça. E só Uhum. pessoas encouraçadas é que entram naquele movimento anterior que você estava falando, quando abriu de destruição. Sim. Porque as É, pessoas angustiadas, elas e- têm que ou se agarrar no outro, como no momento de afogamento, por exemplo, elas têm que... Imagina a pessoa se afogando, ela vê alguém ali, ela se agarra na pessoa, não querendo saber se aquela pessoa vai dar conta ou não do abraço dela. Então, muitas vezes, na angústia, as pessoas fazem isso. E muitas vezes matam o outro, né? sim. Imagina essa história. Como aqui o projeto ele é aberto para todas as pessoas, né, de todas as áreas, enfim, todo mundo que tem acesso a essa tecnologia que às vezes não funciona. Pois é, que era obrigada a funcionar, ó, que coisa, viu? Olha só, então, porque tenho meninas de 15, 16, 17 que me procuram, eu tenho pessoas da minha idade, né, 49, tenho pessoas mais velhas, enfim, pessoas que são donas de casa, pessoas que estão na linha de frente, pessoas, né, que são profissionais já estabelecidos. Então, a nossa linguagem aqui, a gente procura sempre esmiuçar um pouco mais, né? Então, assim, a senhora explicando essa dimensão, né, do ser adulto. E psicoterapia, como a senhora pode definir a psicoterapia? Psicoterapia, ela é uma forma de abordagem, uma forma de tratamento que ela tem uma abordagem um pouco diferente. A psicoterapia, ela não pertence nem à medicina, à prática médica, né, com medicação e exames, e nem pertence às religiões, que é a parte de mais de ligação um pouco bastante diferente, que é a parte de ligação de tentativa, é uma união para uma conexão com outro ser. A psicoterapia, o que ela busca ajudar aquela pessoa, ela busca com que ajudar essa pessoa a descobrir dentro dela possibilidades de lidar com as dificuldades que ela está passando. Essas dificuldades, às vezes, já se tornaram muito grandes e se transformaram em sintomas. Por exemplo, tem muita gente que tem pânico, tem muita gente que tem depressão. O Brasil tem números enormes de depressão e de transtornos de ansiedade, de um modo geral, e transtornos de humor e transtornos de ansiedade, e os números são assustadores, e isso já é uma dificuldade que já se transformou num sintoma, onde eu falei que aquela contração lá atrás, que o Reich fala da contração e da expansão, a pessoa, em vez de se conectar, de se expandir para se conectar com o outro, ela se encolheu, ela se contraiu e não se conectou mais com o outro, ela só está consigo mesma. As doenças geralmente da ansiedade, os transtornos de ansiedade, quando se tornam doenças e com todos esses sintomas complexos, difíceis da pessoa, com todo esse sofrimento, né, são ligações consigo mesmo, ligações com a sua própria imagem. Porque é a questão do que todo mundo fala, é o ego da pessoa, se refine com... O ego virou um sinônimo de vaidade, mas não Sim. é isso, não é isso. Seria uma conexão, que é mais que isso, né? É uma conexão com isso que as pessoas chamam ego, que a pessoa vive nisso e ela está perdendo a vida por causa disso, ela está perdendo trocas, porque ela só está com ela, consigo mesma, né, querendo que
tudo seja feito e visto e funcione de acordo com a sua vontade. Então, a psicoterapia entra para impedir que esse processo continue e, uma vez impedindo, ajuda com que a pessoa reverta esse processo. Então, o psicoterapeuta ajuda a pessoa a buscar dentro de si ferramentas para, primeiro, impedir um processo de adoecimento e, segundo, reverter esse processo de adoecimento. Uhum. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas e tem um rapaz que é de BH e eu sugeri que ele procurasse uma ajuda profissional, né? Pelo grau de comprometimento da angústia dele. E ele dizia assim que não confiava. Então, o que ele faz? Ele vai a pé até a cidade, vai conversando com ele mesmo, para ninguém ouvir, né, na casa dele, e ele volta para casa conversando consigo, porque a experiência, acho que ele teve, não foi muito agradável, ou ele não se identificou, ou ele não se sentiu bem, né? E fora todo a questão do tabu que a gente sabe que existe, que quem procura um terapeuta, um psicólogo, é que não está bom das ideias, né? A gente ainda ouve, infelizmente, esse termo até pejorativo, né? De que é médico de maluco, essa coisa toda. Então, assim, o meu objetivo de trazer diferentes linhas da psicologia é justamente de mostrar que há várias formas de abordar essas questões, né? Eu, por exemplo, busquei várias, né? E só agora, bem recente, é que eu consegui encontrar uma linha que eu conseguisse ter uma identificação, um certo conforto, uma confiança para que eu pudesse entrar nas minhas dimensões. Então, dentro da linha haitiana, como é a forma de abordagem para dar essas ferramentas de acesso para a pessoa que está buscando se tornar mais saudável, né? O Reich, ele sempre enfatizou muito a respiração. O Reich passou por vários processos, né, psicoterapêuticos, como psicoterapeuta e como paciente também. Ele foi primeiro psicanalista, depois ele criou as terapias, foi o precursor das terapias corporais. Então, o que é terapia corporal? Terapia corporal é aquela que procura extrair aquelas ferramentas, né, que eu falei antes, também do corpo, também do funcionamento corporal, também desse organismo vivo pulsante. E o Reich descobriu, lá em 1930, que a respiração é uma questão de extrema importância para ajudar a pessoa a se acalmar, para ajudar a pessoa a se conectar com o seu sistema nervoso parasimpático. Não ficar sempre alerta, para a pessoa se acalmar, ficar menos alerta. E isso não é necessário, ficar sempre alerta. Então, o Reich ajudou, ele criou formas de respiração e mediu, né, mesmo lá em 1930, ele estava na Noruega quando começou a fazer esses trabalhos, e mediu essas formas de respiração e descobriu que a pessoa realmente se acalmava. E ele mediu, a medida dele era visando a questão sexual, os benefícios da vida sexual mais plena. E aí ele deu essa volta, né, através da respiração, e descobriu que a respiração profunda, que ele chamou, conseguia destruir couraças. E que essas couraças que impedem a conexão com o outro, que impedem uma vida sexual mais plena, e essa vida sexual não é só o sexo genital, mas é afetividade também, e que ele entrou, ele foi e chegou ao ponto que a gente pode dizer hoje, com a definição moderna de espiritualidade, que Reich talvez seja o mais espiritual dos psicoterapeutas. Porque Reich, ele o tempo todo, ele está
em conexão, ele o tempo todo ele busca conexões energéticas, ele busca conexões com a natureza, busca conexões com o outro através do afeto e busca que o outro que se aceite enquanto se é e aceite o outro enquanto o outro também é, sem querer que o outro seja uma outra coisa. Então, isso é uma dimensão muito espiritualizada, né, dentro das definições atuais da espiritualidade, dentro do que o OMS colocou, etc. É uma dimensão muito espiritualizada, isso que o Reich falou lá atrás. Né? E então, esse rapaz, por exemplo, você falou, eu estava pensando uma coisa, que Sócrates, a gente pode dizer que Sócrates foi o primeiro psicoterapeuta, a maêutica. E ele podia conversar com Sócrates nesse trajeto que ele fizesse. Ele podia respirar, e a respiração reichiana é sempre expirar mais do que inspirar. Isso tem um simbolismo maravilhoso, que é o simbolismo de doação. Você está expirando muito mais do que inspirando. Você está colocando no espaço mais do que está tirando do espaço. Então, isso é muito, muito interessante. E ele podia fazer isso sempre, tentar expirar mais do que inspirar e conversar com Sócrates. Ou seja, quando eu brinco, falo conversar com Sócrates, é se fazer perguntas, é se perguntar até extrair uma resposta. Eu lembro do Sócrates com várias pessoas que estavam completamente ligadas nas suas couraças, no seu narcisismo, etc. E ele conseguiu fazer com que essas pessoas ampliassem a comunicação delas, ampliassem a sua comunicação com o outro, né? Ele conseguiu isso. E através da maêutica, né? Da perguntar. Ele podia ficar se perguntando. Ler um pouquinho, ele podia ler, tem no Banquete de Platão, tem o Sócrates conversando com Alcebíades. E ele podia ler isso, que ali está bastante da técnica que o Sócrates empregava. É um trecho pequeno, ele podia ler e podia, nessa caminhada que ele faz, nesse passeio que ele faz com ele mesmo, ele podia aprofundar esse passeio, conversar, respirar e conversar mais com ele mesmo. Eu vou dar essa sugestão para ele. Ele sempre é muito honesto, assim, ele sempre fala muito. Inclusive, eu tenho o Dia do Cafofo lá, que é o dia no Facebook que a gente dialoga, que é um grupo que está sempre junto. E outros chegam, né? Então, assim, ele mesmo coloca os marcadores dele, né? Que ele é filho adotivo, que ele se descobriu, né, homoafetivo agora e está sofrendo muita rejeição, entre muitas outras coisas. Então, eu estava pensando aqui também que a gente vai conversando e a gente vai pensando e a gente vai... Isso. Isso é ótimo. Expansão. Eu estava voltando aqui um pouquinho nessas dimensões e na troca, na forma como a gente se inscreve no mundo. E eu fiquei pensando assim, aí agora, porque a gente traz vocês assim que sabem para explicar para a gente. Então, quando eu tenho um não retorno, vamos dizer assim, não é retorno, mas eu não tenho uma troca nessa questão dos afetos, né? Quando ela é bloqueada, eu posso afirmar então que eu começo a formar couraças? Não. Você se contrai. Primeiro você se contrai. Você se contrai porque a contração é uma forma de você se defender. Nós estamos sempre em pulsação também. A nossa pulsação é expansão, contração, expansão, contração. Se a gente se contrai mais do que se expande, a gente está se defendendo. Então, a primeira coisa é defesa.
E existem vários mecanismos de defesa psicológicos, por exemplo, né? Evitação, você pode evitar isso, esse tipo de comunicação com essa pessoa que está rejeitando. Você pode utilizar mecanismos de defesa, você pode racionalizar, você pode olhar para essa pessoa e pensar, nossa, ela está assim me rejeitando, ela está rejeitando o meu afeto, certamente por causa disso, criar uma explicação lógica para isso, isso ajuda a mudar o contexto e ajuda com que você se sinta melhor, aí você não se encouraça. Então, aí agora a gente entra na nossa das couraças, né? Aí agora você vai explicar, então, o que são as couraças. É isso aí. As couraças, elas são um endurecimento, a couraça, né? Está dizendo uma vez, falando, eu vou dar uma volta para explicar, que às vezes meu pensamento é meio assim, dá voltas. Uma vez eu atendendo uma pessoa, ele chegou muito feliz e falou que ele tinha chorado a noite inteira ouvindo uma música. E ele era uma pessoa que não chorava. Então, ele chorou a noite inteira ouvindo uma música. E ele disse que depois ele percebeu que ele estava muito mais leve. É como se ele tivesse sem armadura. Aí me perguntou, isso são as couraças? Eu falei assim, uma espécie de couraça. Ele falou que antes eu nem sabia que eu andava armado, que eu andava com essa, armado no sentido de armadura, né? Eu nem sabia que eu andava com essa armadura, e apontou para o peito dele. Ele apontou para o peito dele, ele falou, eu não sabia que eu tinha essa armadura, e depois eu comecei, são bastante tempo, terapia, aí eu comecei a sentir essa armadura me incomodou, e hoje eu acho que praticamente eu me livrei dela. E ele realmente se tornou uma pessoa mais afetuosa, menos dura, menos sádico. Ele conseguiu ficar uma pessoa bem mais afetuosa, realmente. Mas primeiro então, ele contraiu, seja lá qual for o motivo. Tá vendo? Como o pensamento às vezes, você tem que me ajudar realmente nisso, que eu já dei a volta, já respondi e pronto. Não é assim. Essa não é essa pergunta. Olha só. As couraças geralmente se formam. Tudo é relação, né? Tudo é em relação, tudo é relação. Então, sim, as couraças se formam primeiro como defesa. Primeiro aparecem as defesas. Depois, essas defesas não encontram saída. E aí se forma a couraça. Imagina, uma pessoa que tem o tempo todo, uma pessoa que por 1000 razões, ela não consiga racionalizar, nem evitar, nem criar mecanismos para explicar o que ela está sofrendo. Vamos supor uma criança que pede ajuda à mãe e ao pai, né? Pede ajuda e não consegue ajuda. O pai ou a mãe fazem o que querem, não fazem, não ajudam a criança. Aí essa criança, né, uma criança que está lá naquela dimensão ainda de entender o que é simbólico, ainda não entende direito da apropriação, etc. e tal. Vamos supor, aquela criança que está lá naquele mundo da apropriação, ela não consegue, não tem o que quer dos pais. Aí o que acontece? Aí ela se volta para ela mesma. Ela se volta para ela mesma e passa a exigir desses pais que eles deem para ela o que ela quer. E ela exige, e não tem novamente. Exige, não tem novamente. Aí o que isso vai gerando aos poucos? Um processo de não troca, um processo de solidão. Essa criança começa a perceber que ela está sozinha, que ela não tem nada desse meio, então o que eu vou fazer? Uma das defesas é destruir.
a criança começa a destruir o que está à volta dela. Por exemplo, começa a destruir os amigos na escola, com bullying, etc., se prevalecer, a competir, etc. E ela pode fazer isso, ou pode desistir completamente, ficar muito triste e gerar doenças. Também isso faz parte de couraça. Ela começa a gerar várias doenças e várias dificuldades, e a partir disso vai gerando dificuldade de se relacionar com o mundo, porque a criança ela precisa ser atendida. Então, as couraças, na maioria das vezes, se formam na infância e se formam quando essa criança não é atendida em suas necessidades básicas. São as couraças mais rígidas, né? E essas couraças fazem parte da personalidade da criança, e quando a criança vai se desenvolvendo, elas ajudam, elas são a base da formação de um determinado caráter, de uma determinada forma de estar no mundo, que é uma forma defensiva de estar no mundo. Então, a criança, geralmente as couraças começam na infância e é um impedimento à pulsação. A expansão e contração, expansão e contração. Acontecem falhas nessa pulsação. A couraça gera falhas. Mas essas couraças, elas vão aumentando ou elas vão se sobrepondo como camadas? As duas coisas. Elas podem. Se elas aumentam, o que acontece? Aquela pessoa tem um caráter próprio de acordo com o momento em que ela não foi atendida. Ela fica sendo aquilo. Ela fica sendo a sua couraça, rígida. E se são camadas se superpondo, elas também têm, porque todos nós temos um caráter, né? Mas esse caráter pode ser flexível. Então, se são camadas se superpondo, elas formam uma possibilidade de grande formação de sintomas, como ansiedade, como esses sintomas todos, depressão e tal, que são as camadas, superposição de camadas, onde a gente sempre acha uma brecha nessa superposição de camadas. Sempre existe uma brecha. E essa brecha, porque como são superposições, né, imagina, uma camada, depois outra camada, outra, outra e outra, a gente acaba achando, enquanto terapeutas, uma brecha aí, e a gente pode trabalhar tentando, primeiro, conscientizando a pessoa dessas camadas, depois ajudando com que a pessoa, através da sua respiração, diminua. Ele primeiro pare a criação de camadas e camadas, e através da consciência, isso é possível, da conscientização dessas camadas, né, da aprendizagem dessas camadas, da cognição, isso pode ser parado. Mas se essas camadas elas foram uma defesa, de uma certa forma, por exemplo, no meu caso, né? Houve um bloqueio afetivo e tal. Então, eu vim com essas camadas. Ela me trouxe viva até o determinado momento que eu consegui... Eu não, né? Que o terapeuta conseguiu achar a brecha, né? E eu parei de dar seguimento a isso. Mas ela me trouxe viva até aqui, vamos dizer assim. Então, você remove essas camadas ou você mantém essas couraças? Primeiro, você tem que agradecer a essas couraças que te trouxeram viva. Te trouxeram viva até. Agradeça a elas. Não é simplesmente vou arrancar, jogar fora. Não. Agradeça a elas. E uma forma de agradecer é entender por que elas estão ali. Né? Por que elas existem, por que elas estão.
E uma outra, e o que você pode fazer é você mesma ficar só com a defesa original. Lembra daquela história que eu falei da evitação? Você evitar, ou você racionalizar, ficar apenas com os mecanismos de defesa, sem a estrutura da couraça. Você pode ter couraças flexíveis, porque para a gente viver, né, onde vivemos, as nossas couraças, além de flexíveis, elas têm que ser muito eficientes. Tem que ser extremamente eficientes, porque a gente tem que estar preparado para diversas formas de comunicação violenta. Então, as nossas couraças têm que ser eficientes. Essa é que eu estou olhando aqui a hora para ver se dá tempo de fazer essa pergunta, porque, por exemplo, vamos colocar assim, né? Eu sou filha de uma mãe narcisista e eu sou a filha bode expiatório. Uhum. Dentro desse isolamento social, dessa quarentena, você tem, apesar de morar em casas separadas, são vizinhas, né? São próximas, ter esse cuidado, porque requer cuidado, né? Você está sempre em contato com afetos, né, que te afetam positivo e negativamente, né? Nessa pulsação. Olha eu fazendo. Isso, nessa pulsação, exatamente. Nesse movimento pulsátil. É isso aí. Pois é, aí você começa a sentir um desconforto de dizer, tá, isso não é meu, eu entendo, eu agradeço. Até aqui você foi ótimo. Maravilha. Mas assim, a intensidade, né, do convívio e das ações, das pequenas coisas que num dia a dia que você tem um papel social ativo, você sai do trabalho, você namora, você faz, que você faz, ou seja, você é filha 24 horas. Sem dúvida, é uma coisa que eu até aviso a minha filha. Eu preciso, às vezes, de mais de um abraço por dia, porque ela é filha 24 horas. Então, eu preciso desse abraço dela. Coitada. Ela tem muita paciência. Quando não tem esse abraço, né? E no lugar desse abraço, você tem que lidar com muita angústia, né? Porque ninguém é feliz, ninguém que seja feliz, no sentido não de felicidade anúncio de margarina, mas de um existe, né? Não é de uma satisfação, do estar viva, do sentido do coletivo, né? Enfim, tudo aquilo que a gente entende como benéfico para a saúde, dessa troca, desse compartilhar os afetos que constrói, né? Quando você não tem você só contrai, só contrai, só contrai, existe algum exercício respiratório que a gente possa fazer para nos ajudar? Existe sim, vários. Um deles. Já está ajudando! Olha só. De ir de voadora, é pegar um pescocinho, entendeu? Olha, você falou um dos lugares fantásticos em que a gente contrai muito, porque o pescoço segura a cabeça, né? E a cabeça tem isso que você falou, né? Há um tempo atrás, um tempinho atrás, você citou, terapia, quem procura terapia tá ruim da cabeça, às vezes as pessoas não têm preconceito. Olha, tá ruim da cabeça, então a cabeça tem que ser segura. A cabeça, para ser segura, tem que ter um pescoço que segure, um pescoço forte que segure essa cabeça. E muitas vezes... Da dimensão, né, do ocular,
oral. Aí, cervical, aí, porque o pescoço é muito importante, que é uma ponte, é uma passagem do peito, glândula timo, que está sempre expandindo e contraindo, sistema imune, patatá, vai até o início do diafragma e tal, porque são 7 segmentos para o Reich, né? O ocular, o ocular que pega o nariz, ouvido, tudo, o oral, né? Que é muito extenso também, pega a garganta, pedaço da garganta, o início, o cervical, o pescoço e tal, o do peito, que pega, é como se fosse um anel, né? Que pega as costas e todos os órgãos internos. O do diafragma, o diafragma é um músculo que ajuda a gente a respirar, né? O diafragma, através do diafragma, a gente respira, né? O abdômen é um outro segmento, e o pélvico, que é o último segmento, onde estão as pernas, que a gente caminha com elas, etc. Os braços a gente abraça e pega coisas, né? E por aí vai. Mas essa história de uma mãe, dessa mãe muito narcisista, que quer tudo para ela e que certamente deve ter tudo, né? Mas nunca está satisfeita com tudo que ela tem, tudo que dão para ela. E eu sei que é muito difícil falar não, mas é importante falar não. É muito importante usar o não. A palavra não. Não, não posso. Não, não vou. Ah, mas eu estou doente, estou morrendo aí porque a angústia da pandemia, que eu estou trancada, presa, patatá, patatá. Não, mas não posso. Você com certeza vai achar um jeito de se sentir melhor. Eu tenho certeza disso. E fazer suas coisas. Mas a respiração que você pode fazer, que é muito bom para isso, primeira, fazer a respiração abdominal lenta. Que você é aquela velha que você põe as mãos em cima do umbigo para sentir bem o abdômen. Aí inspira só um pouquinho, inspira e expira suavemente, e mais do que inspirou, pela boca. Você inspira sempre pelo nariz e expira sempre pela boca. E fazendo um som, de preferência, que é um som que eu vou tentar fazer aqui, que é assim. Que é um som, esse som o diafragma adora, que é o som com a sua boca entreaberta. Você pode fazer esse som de... Aí você, quando faz esse som, perceba que você está contraindo o diafragma e contraindo um pouco o abdômen, mas isso é para expandir. A expiração é sempre expandir. Agora, em 2019, final de 2019, de 2018, aliás, final de 2018, publicaram vários artigos muitíssimos interessantes sobre esse tipo de respiração e como ela produz calma. Realmente produz medido e tal, estudos muito sérios, muito bons. E depois eu posso mandar para você. Muito bom, é muito bom, muito bom. É muito bom saber isso. Então, a gente pode fazer mais exercícios, que a senhora vai estar aparecendo. Eu posso ensinar vários exercícios. Aliás, e se a minha imagem aparecer, que eu vou consertar isso, deve ser algum problema meu, eu tenho certeza que é algum problema meu. Eu acho que nós criamos tanta expectativa, né? A gente estava tão feliz com esse encontro, assim, acho que foi uma explosão de energia. Ela não está conseguindo circular. Sim, pode Aí ser. ela tá rodando. Agora, como a gente lida com isso, né? De forma que a gente não se encourace, porque seria um problema difícil para essas grandes expansões, quando a gente não sabe lidar com essa quantidade muito grande de energia, a gente pode sofrer, em vez de botar defesas para nos ajudar, as nossas defesas, a gente pode sofrer um colapso energético e ficar meio alheia, ficar numa espécie de alheamento.
né? Então tem que ter cuidado com isso também, saber lidar com isso. Eu, por exemplo, eu acho que eu fiz alguma besteira aqui no meu instrumento comunicacional, que foi a forma que eu achei de lidar com essa expansão energética. Pois é, mas é curioso porque o meu pai era radialista, né, na Bahia, famoso e tudo. Meu avô era oficial do Exército e montou uma sala só de comunicação de rádio, que naquela época não tinha muito essa. Uhum. E meu sonho era ser radialista, então eu vivia nas rádios, eu ficava lá vendo, na Transamérica, vendo o pessoal fazer o programa, eu ligava para a rádio, eu era amiga de todo mundo, e eu não consegui ser radialista porque eu descobri um problema na minha corda vocal, e, Uhum. e aí eu não tratei, enfim. E eu tô me sentindo como se eu estivesse numa rádio. Menina, agora você está numa rádio. Porque, aliás, você está aparecendo para mim. Eu não estou aparecendo para você. Quem está na rádio sou eu. Tá aí, ó, fazendo resgate, viu? Você está. Agora, então, assim, já que a gente. Deixa eu ver só. Nós temos acho que 3 minutinhos, porque a gente saiu e entrou, né? Ah, tá. Mas aí tem semana que vem, né? Então, assim, na semana que vem eu estava pensando em falar um pouco, porque, assim, orgonoterapia. Sim, Aí sim. as pessoas perguntam se é de comer. Ah, também, pode ser, porque tem nos alimentos, principalmente aqueles alimentos fantásticos, orgânicos, sem agrotóxico, principalmente as frutas. Frutas têm muito orgon, essa energia, muito. Então, aí tem a ver com orgasmo. Também, né? Também. Então, já que hoje foi um aquecimento, vamos entrar no orgasmo semana que vem. Vamos entrar no orgasmo semana que vem. Bom orgasmo para todos. E aí a gente tem que tirar essa energia. Você tem razão, tem razão. E aí, você, que é uma forma da gente, essa expansão energética, uma forma fantástica que tem da gente não ficar alheia, ou não ficar não sei o quê, qualquer coisa assim, é através do orgasmo, né? Lidar com essa expansão energética através do orgasmo, através do sexo. Que, aliás, é uma coisa de adulto. Sexo com outra pessoa é uma coisa de adulto. Porque criança faz sexo sozinha. Ela não faz sexo com outras pessoas, na maioria das vezes. Ela não mantém uma constância de par com outras pessoas. Ela até pode fazer sexo com outras crianças, mas é um sexo diferente do sexo do adulto. Sexo é coisa de adulto. O sexo do Reich é coisa de adulto. Ah, eu gostei desse título. Sexo é coisa de adulto. Sexo é coisa de adulto, não é coisa de criança. Nossa, quanta coisa gostosa, né? Pois é. Então, os adultos fazem muita coisa boa. A gente que é adulto faz muita coisa boa. E como tem, né, o lado tal, né, da escuridão, da iluminação, né? Tu faz muita coisa boa e aí a gente vê também muita caca, né? Nossa, e como? E como, né? Então esse tecido, essa tessitura da vida às vezes fica um pouco assim esquisita, né? Esse entrelaçamento tem uns nós assim que Uhum, a gente uhum. não pode destecer. Olha Então, aí o ambiente de couraça, ó, esses nós que a gente não entende, essas coisas, ambiente de couraça, isso é próprio. É aí que ela gosta de morar. pois menina. E a gente também gosta de dar morada, né? Gosta de dar morada, às vezes sem necessidade e sem generosidade. A gente dá por medo. E sem Ótimo, respeito também. E sem respeito também. Isso tudo é coisa de adulto. é tudo coisa Tudo coisa de adulto. Respeito é coisa de adulto também. maravilhosa. Agora, esse é o objetivo do projeto, né? É conversar sobre essas coisas, quebrar alguns paradigmas, porque tem coisas que as pessoas não falam, né? E guardam e Sim. contraem.
E contrário, ó. Ou não tem um espaço para falar que seja assim, amoroso. Ele fica preocupado que na próxima esquina ele vai receber aquilo de volta, de alguma forma. Então, assim, nós temos 20 segundos e nós nos vemos na semana que vem com imagem, né, doutora? Com imagem. Eu vou estudar esse problema muito seriamente e terá imagem, com certeza. Yeah! Beijo! Beijo, Jô. Gratidão! Muito obrigada pelo convite. Graças.